Vamos ler a palavra de Deus em nome de Yeshua. Nós vamos aqui abrir no livro de Jó, meus irmãos, capítulo 1, verso 6. Amém? E que diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu queria chamar a atenção desse versículo, meus irmãos, aqui no livro de Jó, porque este dia em que os filhos de Deus, aqui os filhos de Deus são os anjos de Deus, amém? Que vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Ransatã entre eles. E no Targum Yonatan, que é uma literatura judaica antes de Yeshua HaMashiach, diz que este dia era o dia de Rosh Hashanah, ou seja, o dia da festa de trombetas. Nesse dia de festa de trombetas, nesse dia de Rosh Hashanah, que é o início do ano, estava ocorrendo o julgamento de todos os seres vivos. E ocorre o julgamento de todos os seres vivos. Neste dia, meus irmãos, nos preocupamos, aleluia, no período anterior a esse dia, nos preocupamos, como nós podemos ver aqui no calendário bíblico de 2024, amém? Nós vamos aqui no calendário bíblico de 2024, e que nós estamos já no mês de Elul, e estamos aqui, irmãos, olha, o mês de Elul começou aqui em setembro, na terça-feira passada, amém, à noite, no Rosh Chodesh Elul, quer dizer, o início do mês de Elul, e vai terminar o mês de Elul na quarta-feira, dia 2, ao pôr do sol, quando então ocorre a festa de Rosh Hashanah, ou seja, a festa de trombetas. Amém? E aqui, meus irmãos, no dia 2, amém? No pôr do sol do dia 12, onde começa a festa de trombetas, começa o julgamento de todos os seres humanos, tanto os ímpios, quanto os servos, como qualquer ser humano do mundo, meus irmãos, será julgado no dia 2 de outubro, dia 3, a partir do pôr do sol, amém? Onde ali será feito esse julgamento, que inclusive está aqui em Jó, capítulo 1, e em Jó, capítulo 2 também. Porque no outro ano, né, e vindo outro dia, também o Targum Yonatan se refere ao dia do ano seguinte, de festa de trombetas, onde Jó também teve esse julgamento de Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos aqui meditar sobre como que é esse julgamento, como que ele acontece, esse julgamento, de acordo com a Mishnah. A Mishnah, meus irmãos, é a Torá oral. Nós falamos já, meus irmãos, que Deus deu para Moisés, ali no Monte Sinai, a Torá escrita, mas também deu a Torá oral. Amém? A Torá oral, ela tem por nome Mishnah. E ali, meus irmãos, na Mishnah, nós vamos ver, irmãos, que existem 3 situações em que, como que os filhos de Israel, nós que somos filhos de Israel e toda a humanidade é julgada nesse dia. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos, deixa eu só tirar isso aqui, para a gente poder entrar aqui na mensagem aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos ver, irmãos, que primeiramente, cada um é contado como ovelhas, contados como ovelhas, e eu quero mostrar para os irmãos que lá na Mishnah vem dizendo assim, ó, que cada um de nós é contado como Binei Marom. E a pergunta que a própria Torá oral faz e nos responde é: o que é Binei Marom? Binei Marom, meus irmãos, é uma palavra, é uma expressão hebraica, amém? Que quer dizer filhos da altitude. E, ao mesmo tempo, ali na própria Guemará é chamado de Binei Armana, que quer dizer, meus irmãos, as ovelhas, aqueles carneiros de altitude, aqueles carneiros da montanha. Amém? Então,
a explicação para o que seja Bnei Marom, nós vamos ver 3 explicações importantes. Amém? E eu vou mostrar aqui para os irmãos cada uma dessas explicações para nós entendermos. Primeiramente, meus irmãos, nós somos contados como ovelhas. Contadas, cada um como ovelha. Como é que é essa contagem de ovelha? Vou aqui mostrar para os irmãos, nós vamos aqui, estamos com Bnei Marom, nós vamos contar para os irmãos como é que ela opera. Nós vemos ali, irmãos, que Yeshua, ele diz que ele é o bom pastor. Amém? Nós vemos aqui em João, capítulo de número 10, e nós vamos entender aqui João capítulo 10, e Yeshua diz que ele que é o bom pastor. Verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? E aqui, meus irmãos, a gente vê, verso 14, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E Yeshua também está se referindo aqui, irmãos, a essa contagem, amém? A essa contagem que é feita de ovelhas. Nós vamos agora no julgamento de Rosh Hashanah, de festa de trombetas, em função de que cada um de nós fez no mês de Elul. Tudo que nós estamos fazendo no mês de Elul vai reverter em decreto para nós durante o ano que vem. A partir do dia 12 de outubro até outra festa de trombeta do ano de 2025, o que vai ser plantado está sendo plantado agora, nesse ano que está acabando. E por isso que no mês de Elul, todo o povo do Eterno corre para se consertar diante de Deus, para poder ter um julgamento favorável. E é importante, meus irmãos, nós sabemos como é que é essa contagem das ovelhas, que Yeshua aqui se coloca como bom pastor, e o bom pastor que vai contar as suas ovelhas agora em Rosh Hashanah, onde todas as pessoas do mundo passarão diante de Deus, e ali Deus vai julgar cada pessoa. Primeiramente, meus irmãos, o pastor, ele conta as ovelhas para ver se alguma se perdeu. Amém? Por isso que, nesse momento do julgamento, cada um de nós é contado, e ali vai verificar se cada um de nós, se algum de nós se perdeu do rebanho de Yeshua HaMashiach, que ele é o pastor. Amém? Outro motivo, meus irmãos, porque cada ovelha é contada, porque o pastor, ele vai verificar as suas ovelhas, porque pode ter ali no meio delas alguma ovelha que não seja do seu rebanho, que não tenha a sua marca. Cada ovelha de cada pastor tem a marca daquele pastor. Então, o pastor vai marcar as suas ovelhas, e nesse dia, Yeshua vai ver se as suas ovelhas estão marcadas direitinho e se tem alguma ovelha ali no meio que não tenha a sua marca. E qual é a marca do Eterno, meus irmãos? A marca do Eterno é a verdade. Amém? A marca que cada ovelha de Yeshua tem, meus irmãos, é a verdade. É a palavra emet. A palavra emet, verdade, é a marca. Se a gente for observar, meus irmãos, quando você lê em hebraico o livro de Gênesis e pega as últimas letras das 3 primeiras palavras, vai dar a palavra emet. E você pega as últimas letras das 3 últimas palavras lá do capítulo 50, vai dar a palavra emet. É como que Deus está dizendo, o Gênesis é a verdade. Amém? Então, a marca de nós, nesse julgamento, meus irmãos, a principal marca é a verdade. Se nós andamos conforme a verdade, se nós somos verdadeiros, não somos falsos, se não somos ardilosos, se não somos pessoas que ficam criando situações, mas a marca da ovelha de Yeshua é a verdade. Aleluia! E a verdade é a própria palavra de Deus. Amém? E a terceira razão porque o pastor vai contar suas ovelhas, vai verificar se tem alguma ovelha doente. Amém? Porque, irmãos, quando é que uma ovelha de Yeshua está doente?
quando não cumpre a palavra de Deus. Amém? Então aquela ovelha está adoecendo e, se não for socorrida, pode morrer espiritualmente. Amém? Pode ter uma morte espiritual e, obviamente, aí já não mais parte faz do rebanho de Yeshua HaMashiach. E ali, meus irmãos, então, estão repetindo para os irmãos os 3 motivos para que o pastor conta suas ovelhas. Primeiro, para verificar se uma está perdida, se tem alguma perdida. Amém? Porventura, pode ser que alguma tenha se perdido. E ali, o próprio Yeshua tem uma parábola que ele diz que o pastor contou suas ovelhas e viu que estava faltando uma, né? Aquela parábola das 99 ovelhas. Amém? E depois, irmãos, o outro motivo é por causa que o pastor vai ver se tem alguma ovelha de outro rebanho ali no meio. Amém? Porque as ovelhas de Yeshua têm uma marca. E a marca da ovelha de Yeshua é verdade. Emet. Amém? A palavra Emet é formada de 3 letras. Aleph, Men e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Men é uma das letras centrais do alfabeto hebraico e Tav é a última. Porque a palavra Emet, que quer dizer verdade, é início, meio e fim verdadeiros. Amém? Nós não podemos ser verdade pela metade, não podemos ser verdadeiros só uma parte no início, depois não sermos mais. Nós temos que ser verdadeiros. Emet, Aleph, que é a primeira letra, Men, letra central, e Tav, a última letra. Início, meio e fim. A verdade é a marca da ovelha de Yeshua. E, finalmente, meus irmãos, a terceira razão, porque o pastor conta as ovelhas, é porque pode ter uma ovelha doente. Amém? A ovelha adoecida, aquela ovelha que não... Qual é a doença espiritual? É não obedecer a palavra de Deus, não obedecer os mandamentos do Eterno, conforme é preconizado na Torá. Então, aquela ovelha está doente. Amém? Então, esse é um dos motivos do Binei Marom. E aqui nós vamos trazer, então, meus irmãos, outro motivo. Louvado seja Deus, é como uma passagem montanhosa, completamente sozinha, sem lugar para se esconder. Outra coisa que tem nesse julgamento, meus irmãos, é que nós somos equiparados àquele carneiro da montanha. Não sei se os irmãos já viram, o carneiro da montanha, ele fica às vezes inclinado e não cai. É algo sobrenatural, né? Algo maravilhoso. Ele está na rocha lá, fica lá em pé. Então, é exatamente isso o Binei Marom. Nesse dia do julgamento, meus irmãos, de festa de trombetas, cada pessoa do mundo é como se estivesse despido diante de Deus. Não tem nada a esconder. Deus e a pessoa e mais nada. Amém? Ali cada um vai ser julgado perante o Eterno. Amém? E ali o Eterno vai definir o ano que começa daquela pessoa. Por isso a importância em Elu, cada um de nós nos esforçarmos para fazermos a vontade do Eterno e corrigir aquilo que está errado, porque o que você está plantando agora em Elu, meu irmão, minha irmã, vai colher lá, meus irmãos, no próximo ano, como diz o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, na carta aos Gálatas. Paulo, ele fala claramente aqui na carta aos Gálatas, meus irmãos, se referindo, obviamente, a isso aqui, meus irmãos, que nós estamos falando. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você estiver plantando agora em Elu, meus irmãos, se for para bem ou para mal, você vai colher direitinho depois, durante o ano inteirinho, bem ou mal. Amém? Então, o que vai acontecer durante o outro ano, depois a pessoa não pode reclamar, porque o que está sendo semeado agora é o que vai ser colhido depois. E isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos. Não erreis, ele faz a advertência. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Paulo está dizendo, não brinque com Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos também contemplando que como que se processa o terceiro motivo, aliás, nós falamos do segundo, que o carneiro da montanha. Vamos agora ver, meus irmãos, a terceira aqui. O Binei Marom
como os soldados de Davi, como uma missão única. Amém? O soldado de Davi, meus irmãos, louvado seja Deus, você vai ver aqui em 2 Samuel. 2 Samuel, meus irmãos, vamos aqui no livro de 2 Samuel. Louvado seja o nome do Eterno. Muito bom ler os livros de 1º e 2 Samuel, que você vai ter a visão do rei Davi, a visão de toda a vida do rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 em diante, nós vamos ver, irmãos, os 30 valentes de Davi. Esses 30 valentes de Davi eram aqueles valentes, aqueles homens que decidiam as guerras a favor de Israel. Davi, irmão, quando saía na guerra com esses homens, Davi, ao final de cada batalha, ele contava cada um desses homens. Porque se tivesse faltando um, ia todo mundo contra o exército inimigo, liquidar o exército inimigo até achar aquele um que estava faltando. Então, aqui nós vamos ver o nome dos 30 valentes de Davi. Josebe Bassemete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. E aqui vai dizendo, que esse aqui se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, amém? Que entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Amém? Aquele homem, meus irmãos, matou todos os filisteus ali naquela batalha, e a espada ficou pega na mão. Amém? Foi algo assim tremendo. A espada ficou grudada na mão daquele valente de Davi, filho de Dodó. Amém? E aqui você vê, depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Amém? Você vê aqui também os 30 dos 3 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam em Refaim. E você vê, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Davi teve desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida? De maneira alguma não quis beber, isso fizeram aqueles 3 poderosos. E assim vai contando, irmãos, cada um, amém, com cada tremenda vitória que cada um desses homens teve, amém, grandes valentes de Davi. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que grandes, amém, esses valentes de Davi. E ali exatamente, o Binei Marom, cada um de nós, o Eterno está querendo que cada um de nós, irmãos, seja que nem um valente de Davi. Amém? Você tem sido cumprido a sua missão, meu irmão, minha irmã, como um valente de Davi? Ou você tem ficado derrotada, enquanto os combates estão acontecendo? Onde que você está nesse momento? Você está derrotado ou você está um valente de Davi? E ali que está, irmãos, essa importância, situação, que nós devemos ser que nem os valentes de Davi. Louvado seja Deus. Homens que foram na batalha. Teve um aqui que matou 12 mil homens, meus irmãos. Teve um que ficou cercado por vários batalhões do Filisteu e dizimou todos eles. Eram homens que Davi tinha muito cuidado. E é essa interpretação, irmãos, dos poderosos de Davi, é que é a interpretação que prevalece na Guemará. Que nós, em Rosh Hashanah, devemos ser que nem Binei Marom. Binei Marom são esses filhos fiéis a Deus, poderosos, amém? Que cumprem a missão. E como que é feito esse julgamento, meus irmãos? Vamos agora, como que você, eu, cada um de nós, vai ser julgado agora em Rosh Hashanah, amém? Porque, irmãos, Elu é mês de preparação.
O rei está no campo e é exatamente o que o apóstolo Paulo disse. O que você plantar, minha irmã, o que você plantar, meu irmão, é o que você vai colher direitinho no próximo ano. Amém? E é aqui que nós vamos ver agora como que você operará esse julgamento de Binei Marom. Louvado seja Deus. Amém? Primeira parte, são 3 coisas que Deus vai avaliar, irmão, de acordo com a Mishnah. Em que ponto estamos na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Aqui colocou espiritual, mas em todas as áreas. Em que ponto estamos? Deus vai ver, você progrediu no cumprimento de mandamentos? Em que ponto que você está no cumprimento de mandamento? Você está cumprindo os mandamentos da Torá? Você está cumprindo os mandamentos de Yeshua HaMashiach? Você está cumprindo aquilo que Yeshua ensinou nos 4 evangelhos? Ali é cada um de nós com Deus. É isso que vai ser analisado e que vai gerar o próximo ano. Deus está ali vendo cada atitude minha e tua, agora principalmente em Elu, para Deus decidir o que vai ser da nossa vida. Irmão, uma decisão de Deus, como que vai se levantar? Porque é o próprio Deus que decidiu. Então, nós temos que agora aproveitar em Elu e verificarmos em que ponto está a nossa vida espiritual. Em que ponto que está? Segunda parte do julgamento. Onde estávamos e onde estamos agora em nossa vida espiritual? Você melhorou? Você avançou? Ou você regrediu? Essa segunda parte agora é uma das partes mais importantes, porque Deus vai ver o que você fez, porque cada um de nós, em cada dia, meus irmãos, temos que melhorar. Deus não nos chamou em nenhum momento, nenhum dia de nossa vida para a gente retroceder. Quando Deus nos chama, é todos os dias avançando, que nem os valentes de Davi. Louvado seja Deus. Aqueles homens eram homens especiais. Aqui nós vemos onde você estava e onde você estará ali no julgamento de Rosh Hashanah, porque ali no julgamento de Rosh Hashanah vai ser plantado o teu ano todinho, meu irmão, minha irmã. Amém? Porque esse é o dia do julgamento, é o dia em que é inscrito o nome do livro da vida. Você se lembra, meus irmãos, que ali quando a gente ora a Amidah, você repara que nesse período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem várias súplicas que são feitas aí no próprio, quando a gente, nessa apostilinha que nós demos para cada irmão, tem vários ali que entre Rosh Hashanah, que é festa de trombeta, e Yom Kippur, o que é falado ali? Senhor, inscreve o nosso nome no livro da vida. Porque exatamente é nesse período que teu nome vai ser inscrito no livro da vida. E ou seu nome vai ser inscrito no livro da vida, ou não vai ser inscrito no livro da vida. Amém? Então, por isso a importância do mês de Elu, irmãos, que nós estamos vivendo. Então, primeiro, aonde que nós estávamos? Onde que nós estamos? E segundo, é a nossa evolução. De onde estávamos e onde estamos em nossa vida. E a terceiro julgamento, meus irmãos, que é exatamente relacionado aos soldados de Davi. Se estamos desenvolvendo as habilidades únicas que Deus nos deu. Deus deu um talento e uma missão para você, meu irmão. Deus deu um talento e uma missão para mim. E Deus vai julgar em Rosh Hashanah o que você, meu irmão, minha irmã, estão fazendo desse talento. Deus muitas vezes colocou para mim, eu quero que você escreva um livro sobre isso. Demorei, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me deu habilidade. Eu tinha habilidade para fazer aquilo, mas ainda tem outras coisas. Aquilo ali passou, já estou com outras habilidades que Deus está me dando. Eu tenho que colocar essas habilidades em dia. Porque, irmãos, nós vamos ser julgados não somente... Você veja bem, Deus, em Rosh Hashanah, ele vai julgar se você está desenvolvendo as habilidades únicas. Deus te colocou para quê? Deus te colocou para evangelizar. Deus te colocou, às vezes, num trabalho para você ser luz. Deus te colocou numa vizinhança para você pregar. Deus quer dizer, você está arregaçando a sua manga para fazer aquilo que eu te mandei? Deus está perguntando isso, meus irmãos. Você está fazendo aquilo que eu te mandei? Você está fazendo a minha vontade? Eu te dei essa habilidade.
Eu te criei com essa habilidade e você não está fazendo nada disso. Veja bem, meus irmãos, esse terceiro julgamento aqui é muito importante. Se algum daqueles valentes de Davi, com tanta aquela habilidade que Deus deu para ele, se eles ficassem parados, eles iam ser condenados, meus irmãos. E Deus nos deu habilidades dentro do reino dos céus. E a nossa habilidade, aquilo que Deus deu dentro do reino de Deus para fazer, a gente está retrocedendo ou está indo adiante? Isso é, meus irmãos, o terceiro julgamento agora em Rosh Hashanah. E o que você plantar, meu irmão, minha irmã, você pode estar certo, 100% de certeza, é o que tu vai colher durante o ano todinho que vem. Porque o que você plantar, você colherá, como diz ali a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós falamos aqui que cada um de nós, Torá oral, nós estamos falando de Torá oral, Guemará, amém? Os três elementos, como que vai ser julgado Rosh Hashanah. Isso aqui, inclusive, está no tratado de Rosh Hashanah 18a, na Torá oral, amém? Isso aqui que está nessa Torá oral, no tratado Rosh Hashanah, como que é feito esse julgamento, amém? Em festa de trombetas. Em que ponto que você está, meu irmão, minha irmã, que eu estou? O que você evoluiu, que eu evoluí, e as habilidades que Deus deu unicamente para cada um de nós, se a gente está botando isso em prática ou não. Amém? Então, primeiro e dois é a obediência. Em que ponto estamos na vida espiritual, que ponto que nós estamos obedecendo as mitzvot. Amém? E se estamos variando positivamente. E agora no terceiro é individual, é a habilidade que Deus deu para cada um no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, que o Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Agora, irmãos, nós vamos orar, nós vamos agora orar. Eu vou colocar aqui um louvor em nome de Yeshua